Seja muito bem-vindo a essa gravação e hoje eu vou falar sobre os pensamentos sabotadores. É isso mesmo, os pensamentos que impedem você de emagrecer. Aqueles que ficam, que igual aquele diabinho na sua orelha, falando para você fazer aquilo, para você não acordar cedo, Então, hoje eu vou falar por que isso acontece, como que você começa a vencer esses pensamentos, certo? E começar a emagrecer de forma definitiva. Então, agora eu vou falar aqui com o pessoal que está entrando, tá? E a gente já começa essa grande live. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Andréia. Boa noite, Ana Rita. Boa noite, Aline. Boa noite, Tati. Sejam bem-vindas. Vamos esperar aí um pouquinho o pessoal entrar. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito interessante. Eu, pelo menos, já vivenciei vários e vários momentos, quando eu não tinha tanto conhecimento, não entendia, estava no meu início. Vários comportamentos que vinham através dos meus pensamentos, e eu não entendia por quê. Então é isso que eu vou falar hoje, sobre pensamentos, os pensamentos sabotadores. Se você sabe o que é isso, coloca aqui pra mim. Coloca aqui pra mim que você sabe, eu sei. Eu sei, fala pra mim, eu sei. Já vamos jogar o like aí, apertar o coração para esse Instagram aqui chamar mais pessoas, certo? Já vou até aqui, ó, aqui embaixo. Pessoal, seguinte, eu quero que vocês me ajudem. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, tá? O conteúdo aqui é de graça. Vocês não pagam nada para isso. Mas uma forma de recompensar esse conteúdo, vamos ajudar mais pessoas? Vamos ajudar mais pessoas? Então aqui embaixo, do lado da onde você comenta, tem um ponto de interrogação. Do lado do ponto de interrogação tem um aviãozinho. Vamos apertar esse aviãozinho e mandar para 5 amigos? 5 amigas, 5 amigos? Vamos lá. Vamos comigo aqui. Vou chamar aqui 5 amigos meus, do Instagram, que precisam ver essa live. Precisam ver essa live de qualquer jeito. Já mandei aqui. Então, se 10 pessoas chamam 5 amigos, cara, a gente enche isso aqui, e fica quem achar interessante. Fica quem vê que faz sentido. Tá legal? Eu já mandei aqui. Vamos esperar aí 3 segundinhos. Vamos lá. Se você é novo aqui, tá? É a primeira vez, chegou agora, bota aí 1x para eu saber que você chegou. É a primeira vez aqui na live. Bota 1x. Se é a segunda vez, bota 2x. 1x e 2x. Seja muito bem-vindo aí, pessoal que está entrando. Alex, a Regilene, Daniele, Silene, boa noite. Boa noite. 1x para quem é a primeira vez e 2x para quem é a segunda vez, Ih, caramba, x, legal. 1x, entendi, legal. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Primeiramente, para todos que estão entrando agora, e que estão me vendo aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? Eu me chamo Lucas Rajão e sou coach nutricional especialista em emagrecimento. Eu já atuo nessa área do emagrecimento, da saúde, enfim, há mais de 8 anos, já conseguindo transformar, emagrecer centenas de pessoas. Inclusive, eu vivencio aquilo que eu prego, E eu, dentro desses 8 anos, eu desenvolvi um método. Inclusive, esse método ele foi transformado num treinamento online, que é a Tríade do Emagrecimento. Tá bom? Então, sejam bem-vindos, tá? Eu espero que vocês gostem dessa live. Eu falei ontem isso e eu trago pílulas que vai transformar se você estiver aqui todos os dias, A gente está na semana das lives, então todos os dias vai ter live às 8h37, tá? Com temas sobre emagrecimento, alimentação, tudo aquilo que
vai te ajudar. Eu sei que vai te ajudar porque diariamente eu recebo, né, perguntas, como que eu emagreço? Eu faço isso, não consigo, eu faço aquilo, né, perguntas de crenças, né, achando que, cara, tem que zerar carboidrato, não pode comer carboidrato depois das 18 horas, essas coisas que já caiu por terra. Então eu falei, olha, vou fazer live todos os dias e ajudar essas pessoas trazendo conteúdos, trazendo pílulas para que desbloqueie a mente delas e elas consigam de fato colocar aí em prática esse conhecimento, tá? E já comecem a ter resultados rápidos, né? Micro resultados. Então vamos lá. Hoje o tema da live, né, vai ser sobre os pensamentos sabotadores. Isso mesmo, pensamentos sabotadores. Talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Talvez você nem saiba o que é isso. E se você não sabe, bota aí embaixo para mim, não sei. Não sei o que são pensamentos sabotadores. Talvez você saiba o que são os pensamentos sabotadores, né? O nome já diz pensamentos que sabotam, né? Já está muito claro, mas é importante a gente entender a profundidade um pouco desses pensamentos. A gente sabe o conceito, mas não sabe o porquê que isso acontece, né? E primeiramente eu vou começar falando o porquê. Por que acontece, ó? Lima Vilhena falou que não sabe. Legal. Então, vou explicar, tá, o que é o pensamento. Como eu falei pelo nome, pensamentos sabotadores. Né? É aqueles pensamentos que te sabotam. Qual foi o momento, né, que você já não olhou para aquele doce, ele olhou para você, você olhou para ele, e aí vem um pensamento assim: só um pedacinho, só um pouquinho, só hoje. Fala pra mim, joga o soquinho aí, assim, ó, o soquinho. Tem um soquinho aí no seu teclado, joga um soquinho, se isso já aconteceu com você. Só um pedacinho, só um pouquinho, só hoje, né? Isso são os pensamentos sabotadores. São pensamentos que ficam pairando aqui na sua mente, né? É aquele famoso diabinho que fica no seu ouvido falando pra você fazer o quê? Tomar uma ação. Tomar uma ação, né? Então veja, e aqui a gente já entra. Então, um pensamento sabotador é aquele pensamento que fica pairando. Imagina uma nuvem. Você olha para o céu, eu gosto muito desse exemplo. Você olha para o céu, tem muitas nuvens, né? E essas nuvens, elas vêm e vão. Elas vêm e vão. E os seus pensamentos são igual essas nuvens. O seu pensamento, ele vem e vai. Vem e vai, né? Então, assim, quando você começa a identificar, né, com esses pensamentos, esses pensamentos, eles fazem o quê? Eles geram uma emoção. Então, por exemplo, esse exemplo que eu citei, né, do que, só um pedacinho, só um pouquinho, o que acontece? Quando você está ali num momento, sei lá, né, você está numa festa, ou você vai para uma festa, né, ou você vai para uma confraternização, ou você vai para um jantar, ou você vai, não sei. E você sabe que ali vai ter coisas, né, que são gostosas, vai ter bebida, vai ter um monte de coisa que, cara, não faz sentido pro que você quer hoje, né? Você quer emagrecer. Isso acontece muito no final do ano, muita confraternização, né? As pessoas são chamadas para ir para lá, para cá, e as pessoas, elas geralmente estão em um objetivo. Elas estão querendo emagrecer. E aí, o que acontece? Essas pessoas vão ao local, né? Elas vão lá na confraternização. O que tem na confraternização? Comida, bebida, né? Então, o que acontece nesses momentos? Na sua mente, né? Na sua mente vem pensamentos do seguinte: mas nunca acontece, isso não acontece sempre, é uma vez ao ano. É só hoje. Eu vou comer só um pouquinho. Isso são pensamentos que estão vindo. E você está, o quê? Se identificando. Porque quando você executa essa ação, e eu até postei isso hoje, pensamento, emoção, ação. Então, quando um pensamento vem e você se identifica com ele, te gera uma emoção. E essa emoção, ela faz você tomar uma ação. Então, o que acontece? Você chega, né? Você está lá estressada, você está ansiosa,
né, você pensa em várias coisas que te deixaram ansiosa, que te deixaram estressado, que te deixaram com vontade de comer. E aí você vai lá e toma uma ação. Isso é automático. Isso é automático. Tá? Isso já está na nossa. Está enraizado dentro da gente. A gente sempre toma uma ação através de um pensamento. Se eu ficar pensando muito que eu quero comer um chocolate, se eu estiver pensando muito que eu quero comer um chocolate, eu vou começar a ter vontade, né? E isso vai me gerar uma emoção. E se eu ficar o dia inteiro pensando em chocolate, é bem capaz de eu comer um chocolate. Principalmente se tiver de fácil acesso. Eu abrir a porta do armário e tá lá o chocolate. Eu vou comer. Então, entendendo o que é isso, né, entendendo aí os pensamentos sabotadores e que eles são normais, isso vai vir, né? Como que a gente... O porquê que isso acontece? Primeiramente, o porquê, né? Por quê? Porque você foi, teoricamente, programado a agir assim. Né? Você foi programado desde criança a agir assim. Tudo na sua convivência fez com que você crescesse e trouxesse essa programação, né, que tivesse esse tipo de comportamento. Então você está estressada, né, você cresceu e você criou hábitos e criou comportamentos que estressou, vou comer. Estressou, vou beber. Tô ansiosa, vou comer. Tô irritada, vou comer. E além disso, né, isso é dos pensamentos sabotadores. Agora tem outros pensamentos sabotadores sobre você. Sobre você. Eu já recebi várias pessoas que começam a falar assim: "Ah, eu sou gorda. Eu não tenho mais jeito. Eu tenho grande dificuldade, eu não nasci para isso. O que vão pensar de mim?" Eu até anotei aqui alguns, né? Eu faço tudo errado. Agora que eu errei, eu vou comer logo tudo. São pensamentos sabotadores. Né? São pensamentos sabotadores sobre você. Isso é pior ainda. Por quê? Porque quando você fala que você está internalizando isso para você. Logo, a sua mente entende que você é. Parece besteira, mas se isso já aconteceu com você, e quanto mais você fica se dando liberdade para isso, mais enraizado e mais forte isso fica. Eu vou te dar um exemplo. Isso é muito comum na rotina diária das pessoas. Então, por que isso acontece? Primeiro, porque isso já está enraizado dentro de você, tá? Isso já é algo automático dentro de você. E se você não começa a ter consciência disso, como que é ter consciência? É o que eu estou falando para você agora. Eu estou trazendo uma luz, colocando uma luz aqui na sua frente, falando: olha, isso é normal, isso acontece. Você presta atenção nisso? E aí você vai parar para pensar: caramba, verdade. Né? Eu tenho comportamentos que são automáticos que me fazem comer. Né? Eu tento me segurar, mas eu não consigo. Eu acabo comendo. Eu tenho grandes dificuldades de parar de beliscar. Beliscar é um dos comportamentos sabotadores. Ah, é só um pedacinho, aí tu vai lá e come. Só que não é um pedacinho, são vários pedacinhos ao longo de vários dias, de vários meses. E aí quando você olha, né, a mensagem, o pensamento, ele vem assim: ah, é só um pedacinho, de fato é só um pedacinho, isso não vai comprometer o seu emagrecimento. Só que quando você se identifica com esse pensamento e você fala assim: é verdade, é só um pedacinho, você age, pronto, já foi um pedacinho. E aí talvez amanhã você, é só um pedacinho, não vai ter problema. E aí no outro dia você vai, então isso se torna automático e recorrente. Todos os dias você faz. E talvez um pedacinho, né, é igual remédio, se você sature. Se você tomar um remédio todos os dias, o seu corpo se acostuma. Então o que você tem que fazer? Aumentar a dose. E quando você fica só no pedacinho, já não vai bastar mais aquele pedacinho. Talvez você faça 2 pedacinhos, ou talvez você bote um pedacinho maior, né? E aí passa 1 mês, 4 meses, 6 meses, 1 ano, e o seu peso só aumentando, só aumentando, só aumentando, só aumentando. E aí você fala assim: caramba, mas eu nem como besteira, eu quase nem como que eu estou engordando? Porque você foi tendo comportamentos ao longo de 2, 3, 4 anos
que somados esse tempo todo fez você ganhar esses 5 quilos, esses 7 quilos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer quais são os seus pensamentos, quais são os pensamentos mais fortes que te sabotam. Por exemplo, um pensamento sabotador que eu, inclusive, essa semana fui derrotado por esse pensamento sabotador. Mas eu tive total consciência, né? Eu identifiquei que ele estava ocorrendo e eu falei, cara, quer saber? Eu vou abrir a guarda e que se dane. Eu assumi o erro, né? Eu assumi ser induzido. Que é o quê? Acordar cedo. Quantos de vocês aí, quantos de vocês não pensa na hora que o despertador toca, se você dorme, né, com o despertador, se você dorme com o despertador já ligado, fala pra mim. Quantos de vocês aí não pensa ou até mesmo não aperta no soneca mais 5 minutinhos? Bota aí pra mim. Bota assim, Cara, normal. Por quê? Porque você tá num conforto. Eu acho que isso é um dos maiores confortos que tem. Você tá dormindo. Você tá aconchegante, você tá no quentinho ou você tá no frio. Cara, você tem que acordar, principalmente pessoas que acordam de manhã cedo. Eu acordo, por exemplo, 4, eu estou tentando acordar 4. Mas geralmente eu acordo 4h30, 4h40. Você imagina acordar extremamente cedo, né, e ter que lidar com isso. O teu cérebro, ele vai fazer o quê? Só mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos. Por quê? Porque ele não quer sair daquele conforto. E aí, essa semana, eu levantei, eu venci ele, levantei, escovei os dentes e falei assim, caramba, pô, só mais uma horinha, pô, esse sono tá gostoso. Aí eu não vou fazer, vou estudar. Aí os meus pensamentos, pô, mas a cama tá bem gostosa. Cara, isso é incrível, né? Olha como que é o nosso corpo, né? E aí eu fui e falei assim, quer saber? Vou deitar de novo. E já era. Eu fui vencido. E é a mesma coisa com a comida. É a mesma coisa com qualquer outra coisa que te gere conforto. Hoje eu recebi uma mensagem de um cliente meu. Ele falou comigo, a gente começou o trabalho, foi semana retrasada, foi antes do Natal, foi antes do Ano Novo. E ele falou assim, Lucas, eu estou num estado muito deletério. Cara, eu entrei num estado de depressão, né? Esse ano foi complicado, eu engordei mais de 10 quilos, eu tô com vergonha do meu corpo, eu não consigo sair de casa porque, cara, enfim, eu não consigo. Eu entrei num estado depressivo que tá difícil. Eu preciso sair dessa e eu preciso emagrecer. E eu tô disposto a fazer qualquer coisa, eu quero me cuidar. E eu falei, legal. Então, beleza, né? Vai depender de você. Por mim, a gente vai embora e você vai ter uma transformação aí em 3 meses, eu garanto. Só que você precisa fazer. E ele, não, beleza, pode deixar, pode contar, beleza, né? Isso aí é muito comum, né? No primeiro momento a gente está super motivado, né? E a gente está disposto a fazer qualquer coisa. Só que olha que interessante, hoje ele me mandou uma mensagem. E ele fez a seguinte pergunta, Lucas, olha só o pensamento sabotador. Ele me mandou uma mensagem e falou, Lucas, cara, hoje eu tenho amanhã eu tenho um churrasco, né? Eu tenho uma festa na praia. E, cara, vai ter bebida. E sabe como que é, né, cara? Pô, cara, difícil, não sei o que. O que você acha? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ser menos pior? Cara, olha isso. Até há 2 semanas atrás, o cara estava totalmente motivado. Ele estava como? Querendo mudar. E aí apareceu um momento que vai trazer um conforto, bebida, zoação, né? Estar socializando com pessoas que você gosta, que ele gosta, não sei. E aí com certeza o pensamento dele chegou, pensamento sabotador, falou assim, cara, mas provavelmente tem um jeito de ficar
menos pior, né? Talvez, sei lá, vamos beber ali um destilado, né? Em vez de cerveja, vou beber um destilado. Muitas pessoas se enganam com isso, né? Se você se engana com isso, bota aí, eu sou assim. E aí vem aquela, mas eu bebi destilado, né? Porque não faz tão mal assim quanto a cerveja, né? A cerveja tem glúten, né? Só que isso são seus pensamentos te sabotando. Você quer um conforto para aquele erro que você está cometendo. E quando você não identifica isso, quando você não começa a trazer essas sacadas, o que acontece? Você vai indo, vai indo. E já peguei várias vezes pessoas assim, eu bebo só um destilado. Eu bebo só um destilado porque é menos pior, né? Não faz tão mal assim, só que faz. Só que faz. Álcool é álcool. Então, quando você começa a identificar, e agora eu estou trazendo esse conhecimento, estou trazendo essa clareza para você, eu tenho uma tarefa para você agora. Eu vou deixar uma tarefa aqui. Eu vou trazer uma tarefa para você. Comece a identificar quais são os seus pensamentos sabotadores. É o que? É quando você está ali em frente a um doce, ou você está com um desejo tão grande, você abre o armário, toma um susto ali com aquilo que você, poxa, queria comer, e você fica assim, mas não, eu tô fazendo tudo certinho, não, eu já perdi 2 quilos, né? Você está sempre tentando, o pensamento ele está tentando sempre te sabotar de uma forma que você execute a ação de fazer. E você, por algum motivo, ainda não tem um controle, e você vai lá e come, e faz, e dorme, né? Não sei. Então, ao identificar esse pensamento, né? Qual é a tarefa? Então, a primeira tarefa, se você tiver com um papel e uma caneta, eu convido você a anotar, tá? Porque é o que eu falei, aqui eu estou te dando a pílula de como fazer. Não existe uma forma de você acabar com isso sem fazer nada, infelizmente. Então, eu estou te dando a pílula aqui, tá? Para você começar a trabalhar isso dentro de você. Porque se você quer emagrecer, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que aprender a se autocontrolar. O autocontrole. Você vai ter que dar os comandos que você quer para emagrecer. Não adianta você falar assim, eu quero emagrecer. Como se fosse um passe de mágicas. Emagreci. Lucas, quero emagrecer. Aí eu vou vir com a minha varinha e vou falar assim, pim, pronto, emagreceu. Não, isso não existe. Eu estou dando aqui a pílula para você fazer, para você tomar e começar a ter os resultados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é anotar os seus pensamentos. Então, eu anotei uns aqui, pega uma água também, beba água, tá? Eu anotei uns aqui, que é o seguinte, eu mereço comer. Eu mereço comer porque eu fui na academia a semana inteira, né? Porque eu fiz tudo aquilo que foi programado para mim, então eu mereço comer final de semana, né? Eu mereço beber. Isso são pensamentos sabotadores. Isso acontece com você? Identifica isso na sua rotina, né? Amanhã eu recomeço. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu entro na dieta. Deixa eu ver outra aqui. Só hoje? Só hoje? Só hoje não tem problema não, né? Só hoje é sábado, né? Ou então amanhã, né? Só hoje, só esse final de semana, né? Segunda-feira a gente começa. E aí tem os outros sobre você, né? O que vão achar de mim? O que vão falar de mim se eu abrir uma marmita no trabalho? Eu não vou levar comida não, porque as pessoas vão ficar falando que vão falar isso e aquilo de mim. O que as pessoas vão pensar de mim? Né? Muita preocupação com o que os outros vão achar, com o que os outros vão falar. E aí você deixa de fazer algo, né? Você deixa de executar algo que é o que vai te levar ao resultado e você não faz por quê? Porque você está com pensamentos de preocupação. Você imagina, isso já aconteceu comigo, logo no meu começo. Eu chegar aqui, né, e falar assim, cara, o que as pessoas vão falar de mim? Ai meu Deus, eu não fazia a live, porque eu tinha medo. Tinham pensamentos que me dominavam.
Pensamentos de o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas vão falar de mim, eu não sei nada. E eu estava aprendendo, retendo um grande conhecimento que eu tinha, né, que eu adquiri durante a minha prática, e eu podia estar aqui trazendo para vocês, e é o que eu estou fazendo hoje. Mas lá atrás, meus pensamentos me dominavam. E eu tive que fazer o quê? Eliminar esses pensamentos, ter autocontrole sobre isso. Então você precisa sair dessa e entender que são apenas pensamentos. E ninguém vai achar nada de você. E se achar, o problema é delas. Você tem que fazer por você. E que se dane os outros. Tem um aqui que eu já fiz muito. Nossa Senhora. Eu já fiz tudo errado hoje. Vou continuar comendo. Isso é muito típico de final de semana. Isso é muito típico de final de semana. Agora que já errou, vai embora, né? Volta na segunda-feira. Deixa eu ver se tem outra aqui. Eu sou um fracasso, faço tudo errado. Amanhã não pode ter mais. Esse aqui, esse aqui eu me lembrei agora da reta final. Eu e minha esposa nos demos férias, né? Nessa reta final do ano. E a gente tinha comido tanto, nos damos tanta liberdade de comer, que foi chegando perto, né, do dia 1º, do dia 4, na verdade, do dia 4, né, foi segunda-feira. E a gente falou assim, amanhã acabou. Foi isso mesmo que a gente falou, amanhã não pode ter mais. Cara, eu fico rindo porque quando você tá de férias assim, você fica doido pra voltar para sua rotina e aí quer se desfazer logo de tudo, né? E amanhã acabou, não tem mais. A partir de amanhã, vida nova, chega de besteira. Então, assim, identifique esses pensamentos. Identifique quais são os pensamentos que mais ficam passando pela sua cabeça. E ao identificar esses pensamentos, eu quero que você comece a exercitar o autocontrole. Como que eu exercito o autocontrole, Lucas? É simples, mas não é fácil. Lembra que eu falei para vocês que eu era travado para falar aqui no meu Instagram? Que eu era travado para fazer uma live? Eu era travado porque os meus pensamentos, eles faziam o quê? Me travavam. Eles pairavam aqui, né? Me geravam uma emoção de medo, uma emoção de insegurança, e eu não fazia. E aí como que eu fiz? Como que eu comecei? Fazendo. Eu me coloquei, eu me expus, né? Então, uma das coisas que você tem que fazer é encontrar, né? Encontrar o que mais te sabota. O que mais te sabota? O que mais te sabota? Você tem que anotar, vai ter que anotar isso e identificar. Identificou o que mais te sabota? Comece a enfrentar. Porque agora você tem consciência. Você vai sentir uma emoção, você vai sentir um desejo e você vai ter um comportamento, você vai ter uma ação. Só que como você está consciente, você vai falar assim, opa, não vou. E você vai falar para si, não vou comer. Vira e mexe eu fico para mim internalizando, eu tô parado assim, às vezes tenso, eu não vou comer. Pra mim, né? Não vou comer. E eu falo mesmo. Eu falo pra mim mesmo, não vou comer, cheio de vontade. Eu vou comer, eu não vou comer. E aí eu saio do local, né? Sei lá, às vezes, por exemplo, né? Eu queria comer uma sobremesa. Uma sobremesa me deu uma vontade, eu falei assim, não vou comer. Saio do local, aquilo fica me atormentando e eu busco de uma certa forma focar em outra coisa. Então eu vou ler um livro, eu vou estudar, ou eu vou, sei lá, eu vou ocupar minha mente. E aí tem uma coisa incrível. Uma coisa incrível que quando você vence esse pensamento, quando você vence aquela vontade e você não faz, acontece uma coisa incrível. Você entra num ciclo. É engraçado que você entra num ciclo, tanto com um comportamento quanto o outro. O ciclo é assim, ó.
Se você consegue falar não e não come, você vai para cima. E esse ciclo eu chamo de ciclo virtuoso. Quando você fala, tá bom, eu vou me deixar levar, né, pelos pensamentos, e você come e você faz, você entra no ciclo vicioso. E qual é a diferença desse ciclo? A diferença é que quando você vence, tem uma coisa que acontece dentro de você que é o quê? É o músculo, que ele se desenvolve. Que músculo é esse? É o músculo da disciplina, da força de vontade. Isso é o músculo. Você não nasce com disciplina, você não nasce com a força de vontade. Você desenvolve ela. E como que você desenvolve essa força de vontade e essa disciplina? Quando você vence o seu cérebro e os seus pensamentos. Quando o seu cérebro fala, mais 5 minutinhos, e você fala, não, eu vou acordar, você levanta, escova os dentes e faz as suas coisas. Você ganhou um ponto. E mais uma conexão neural ali dentro do seu sistema, né? Fez com que você aumentasse. Fez com que você aumentasse ali o seu músculo. Aí você chega no almoço, né? Alguém te oferece lá no seu trabalho, toma aqui um docinho. Ah, não, obrigado. Eu não quero comer, não. Obrigado, tá? E você não come. O que acontece? Mais um ponto. E aí você vai entrando num ciclo virtuoso. Por quê? Porque você sente satisfação. É um micro resultado. E você fala, caramba, eu estou conseguindo, legal. Você se motiva. E aí você vai todos os dias tendo um micro resultado. Você vai tendo um micro resultado. Porque você já está começando a ficar mais forte. Esse músculo ele já está ficando maior. Ele já está tendo força, mais força. E você vai não, você vai agindo, você vai fazendo exercício, acordando cedo, comendo melhor. E aí acontece uma outra coisa que é incrível. Você começa a ter grandes resultados. Você sobe na balança e você emagrece 2 quilos. Você se olha no espelho e você já está vendo um corpo mais torneado. Você veste uma roupa que antigamente era extremamente apertada ou talvez nem entrava e a roupa entra. Olha que legal. Se você já teve essa sensação, comenta aqui. É verdade? Fala pra mim se não é verdade. Quando você começa a ter, a experienciar essa vivência e o quanto você não se sente bem e o quanto aquilo ali não te motiva, não te anima e você fica cada vez mais forte. Fala, não, eu não vou fazer, eu não vou comer, eu não vou beber. E aí você começa a progredir. E você começa a controlar os seus pensamentos. Porque esses pensamentos, eles não vão embora. Quem falar para você que esses pensamentos eles vão, né, você vai chegar num estágio que esses pensamentos nunca mais vão existir, é mentira. Esses pensamentos eles pairam todos os dias, igual as nuvens do céu. Todos os dias elas estão lá. Todos os dias elas estão lá. Talvez um dia fique bem mais tranquilo. Um dia não tem nenhuma nuvem no céu. O céu está lindo, azulzinho. E a sua mente às vezes pode estar assim, limpinha. Você está serena. Mas tem dias que vai estar uma tempestade. Uma tempestade intensa. E quando você consegue ter autocontrole, quando você desenvolve esse músculo da disciplina, o dia da tempestade é o dia de resguardo. Você fica ali, né? O que um barco, né? Acredito eu nunca passei por uma tempestade no meio do mar com barco, né? Mas eu acredito que o marinheiro, né? O rapaz lá que pilota aquele barco, ele tem muito cuidado, né? Ele provavelmente tem algumas técnicas, né, para passar pelaquela tempestade de forma segura. E a mesma coisa você. Você começa a pilotar o seu barco de forma mais segura. Você não deixa a tempestade te levar. Você não sai comendo as coisas, você não sai fazendo um monte de besteira que não condiz com o que você quer. Você, identifica
que não está bem naquele dia, identifica que é um momento para você ficar mais sozinha, mais quieta, não ficar se desafiando muito, né? Tenta evitar naquele restaurante na hora do almoço, né? Tenta evitar naqueles amigos do trabalho que vão te oferecer um doce. Você fica mais esperta, você tem mais sabedoria. Então você tem que começar a enfrentar esses pensamentos. Você tem que começar a falar mais não para essas coisas. E o que eu falei hoje para esse meu cliente, que foi convidado para essa festa de amanhã, é a mesma mensagem que eu vou deixar para você aqui. Porque você está aqui porque você quer emagrecer, eu acredito. Né? Senão você não estaria até agora aqui. Tem 20 pessoas, 19 pessoas nessa live. São 19 pessoas me assistindo que estão em busca de melhorar, de se tornar uma pessoa melhor, de ter mais saúde, de se tornar mais magra. Fala pra mim aqui, eu quero emagrecer, eu quero mudar. E a mensagem que eu deixo pra você aqui é a seguinte: se você quer emagrecer, preste atenção nisso que eu vou falar pra você. Se você realmente quer emagrecer, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: as coisas vão ter que ser diferentes. Tudo que eu falei pra ele eu tô falando aqui pra você agora. Não tem como você viver duas realidades. São realidades diferentes. A realidade que você quer ou que você está vivendo, né? A realidade que você vive até hoje foi a realidade que te levou onde você está. Ele entrou numa depressão, ele aumentou mais de 10 quilos. E o que fez ele chegar onde ele chegou? Os comportamentos. Então, não tem como você continuar vivenciando o que você vive e querer ter um resultado diferente. Não tem como você emagrecer saindo e bebendo, né, quando você é chamado. Não adianta você querer emagrecer, perder a sua barriga, aumentar a sua autoestima e ficar aceitando o bombom do seu amigo, da sua amiga, indo nas festas e comendo, dizendo para você que é só hoje. Não se engane, não tem como. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer isso e falar assim: cara, é isso que eu quero viver mesmo? E tá tudo bem se você não quiser, sabe? Tá tudo bem se você quiser continuar bebendo, curtindo a vida, saindo. Não tem problema nenhum. Cada um escolhe e faz aquilo que achar melhor. Mas a partir do momento que você fala assim: eu quero emagrecer, eu acredito que você tem um motivo pelo qual você quer emagrecer, você tem que entender que você vai ter que viver uma vida totalmente diferente. O que é essa vida totalmente diferente, Lucas? Eu não vou poder mais aproveitar? Vai. Só que de uma forma diferente. Talvez você hoje aproveite sexta, sábado e domingo. Teve um outro cliente meu, me procurou essa semana. Esse é uma história muito interessante. O cara bebe mais de 5 litros por semana de cerveja. Ele bebe mais de 5 litros de cerveja por semana. Caramba! E ele falou pra mim que 2 vezes ao mês ele tem uns picos de bebedeira que faz ele beber de manhã até a noite. Você imagina isso? Nossa! E ele me procurou querendo mudar, né? Contou a história dele, falou que ele não estava satisfeito. E assim, não é muito comum essa realidade. Nem todo mundo bebe 5 litros mais de 5 litros de cerveja por semana. Mas tem gente que não faz um monte de coisa
Tem gente que se enche de comida, tem gente que se enche de doce, tem gente que é sedentária, tem gente que não se cuida. E são coisas semelhantes, só que a intensidade, né, e a forma e o que utiliza que é diferente. E a primeira coisa que eu falei pra ele é, cara, você quer realmente mudar? O seu caso é um caso que você tem que mudar como um todo. Isso que você vive hoje não condiz com o que você quer, você sabe disso. E não tem, sabe? Não tem porquê, não vai ser o jejum intermitente, não vai ser a dieta low carb, não vai. Se o cara bebe 5 litros de cerveja todo final de semana, cara, que jejum intermitente vai adiantar? Para de pensar nisso, pelo amor de Deus. Para de achar que é jejum, que é dieta cetogênica, que é low carb. Meu Deus, não é isso, não é isso. Não é isso. É o comportamento. Você tem que entender por que você faz o que você faz. Por que você come. Por que você fica comendo 10 pães, 5 pães? Por que você come um bolo inteiro? Por que você come um monte de barra de chocolate? Por que você bebe pra caramba? Por quê? Por que você continua se martirizando, sabe, te colocando numa posição de que, cara, você vai engordar, você vai engordar, você vai engordar. Você está vivendo nessa mediocridade, você está vivendo nesse sofrimento. Por quê? Me fala por quê? Por que você ainda continua nessa situação? Se você está se olhando no espelho, ou talvez nem isso, porque você já não consegue, por que você ainda se martiriza botando chocolate, botando 10 fatias de pão, bebendo que nem um louco, que nem uma louca? Por quê? Por quê? Porque você se acha fraca? Porque você não tem jeito? É isso? É isso que você pensa sobre você? Que você já está com mais de 40 anos e aí não adianta? Ou porque você já está com seus 35 anos? Ah, eu tenho meus 35. Quando eu tinha uns 20 anos era mais fácil. Para com isso. Isso são seus pensamentos sabotadores te colocando para baixo. Sai do porão. Sai do fundo do poço. Toma as rédeas da tua vida e comanda isso. Você foi abençoada. Você foi abençoado a ter 2 braços, 2 pernas, a falar, a ouvir, a enxergar. E por que você se pune? Muda esse vocabulário. Você não é fraca. Você é forte. Eu posso. Eu posso. Eu consigo. Mas a partir do momento que você fica se doando para o conforto, aí você vai ficar cada vez mais fraca de verdade. Não porque você é fraca, mas é porque você já não tem força, sabe? E é muito triste porque eu estava conversando hoje com a minha esposa. A gente veio conversando muito, né? A gente conversa muito, ela é personal trainer e a gente conversa muito sobre essas coisas. E ela me mostrou um caso, né? Um caso de uma cliente dela que a mulher tá coitada, tá extremamente obesa. Só que ela sempre foi. Ela sempre foi, né? Durante muitos anos, ela já conhece essa pessoa há muitos anos. E a conta chegou. Eu acho que ela tem os seus 41 anos, 45, fica nessa faixa. A conta chegou. Ela nunca se cuidou. Durante os seus 40 anos, ela nunca se cuidou. Talvez você esteja nessa realidade. Você sabe, né? Existe situações. Tem as pessoas que têm sem vergonha, né? Vamos dizer assim.
desculpa o termo, né? Mas sem vergonha porque a gente sabe que a gente está fazendo errado, mas continua. Mas tem aquelas pessoas que não sabem, elas não conseguem enxergar e elas acham que depois eu resolvo. Só que a conta chega. E quando ela chega firme. Ela chega firme e você vai ter que pagar. E essa conta chega de várias formas. Várias formas. Essa conta chega através de uma doença. Essa conta chega através de um óbito. Essa conta chega através de uma depressão. Essa conta chega de várias formas. E tem uma coisa, né, que pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais porque quando você, por exemplo, se torna diabética ou porque você já tem uma pressão alta, isso não tem como reverter. Tem como melhorar, tem como controlar, mas não tem como reverter. E assim, se você não se cuida hoje, lá na frente vai ser muito mais difícil. Se você não começa hoje, você está perdendo tempo que daqui a 5 anos você poderia já ser uma pessoa transformada. E daqui a 5 anos possivelmente você vai estar 5 vezes pior do que você está hoje. Então eu tenho uma coisa para dizer a você. Foi o que eu disse para o meu cliente. Você precisa agir. E você precisa, antes de agir, você tem que pensar no que você quer. O que você quer? Quero emagrecer, quero ter uma vida mais saudável, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ter energia para brincar com meus filhos, eu quero entrar numa roupa, eu quero ter liberdade. Liberdade de quê? Liberdade para ir na praia, para ir na piscina. Eu quero ter liberdade de vestir a roupa que eu gostar e que eu quiser vestir. Né? Eu vou no shopping e eu vou andar em todas as lojas. Eu não vou naquele corredor porque aquele corredor nenhuma loja serve para mim. Não, eu vou naquele corredor porque todas as lojas servem e eu vou ver todas as roupas que eu quiser. Sabe, isso é liberdade. É a liberdade de saber que você está saudável, é a liberdade de saber que você tem saúde, é a liberdade de você fazer o que você quiser, porque você já conquistou essa liberdade. E eu digo para você uma coisa. Como eu falei no início da live, eu desenvolvi um método. Né, que eu construí durante esses meus 8 anos de prática. Eu já errei muito. Eu já testei muito. E eu testei tanto em mim, né, enquanto nas pessoas que trabalharam comigo. E eu consegui identificar uma coisa. Uma coisa que por muito tempo eu acreditava que era dieta, que era uma pílula. E foram esses pensamentos que me fizeram errar. E durante esse tempo, estudando e estando no campo de batalha, né, eu acho que a melhor coisa é o campo de batalha, é você vivenciar. Eu consegui desenvolver 3 pilares que são responsáveis por você mudar essa realidade. Mas você mudar por baixo. E é por isso que se chama tríade do emagrecimento, porque são os 3 pilares que sustentam o seu emagrecimento. Para você começar um processo de emagrecimento, como eu falei, você tem que começar a mudar alguns comportamentos e alguns pensamentos. Você tem que ter autocontrole. Você tem que começar a enxergar e ter consciência dos seus desejos, das suas vontades, de como você se comporta. E como que você faz isso? Primeiramente, é criando uma rotina. Isso aqui é uma parte dos pilares, uma rotina. Né? Eu vi aqui que algumas pessoas falarem, o meu problema é o pão, o meu problema é tal. Só que geralmente o problema
ele tá, por que que você, ele se instala porque você não tem uma rotina. Quando a gente fala de alimentação, e aqui eu entro no segundo pilar, então o primeiro pilar é a rotina. É o que que você faz da hora que você acorda até a hora que você dorme. Inclusive contando as horas que você dorme durante a noite. Que horas você acorda e que horas você dorme. Isso aqui tem um propósito. Acordar à vontade ou acordar tarde e dormir tarde compromete a sua rotina, que compromete o seu emagrecimento, que te traz mais problema. O segundo pilar é o pilar da alimentação. E aqui muita gente peca. Muita gente peca por quê? Porque começa a compensar os seus problemas. Então a pessoa que gosta muito de pão e ela não consegue ter o controle, o que ela faz? Ela come muito pão. E quando ela come muito pão, ela para de comer. Ela começa a querer compensar e ela se restringe aos alimentos durante o dia. Então vamos supor que ela comeu 3 pães no café da manhã porque por algum motivo estava muito bom e ela comeu. Só que ela se sente culpada e ela se sente arrependida porque ela não precisava comer tudo isso. E aí ela fala assim, eu não vou comer durante o dia todo. E aí passa de jejum o dia inteiro sem comer, se punindo. Só que chega à noite, já se passou horas e horas. O seu organismo ele quer nutrientes. E aí ele vem e te cobra. Lembra sempre de uma coisa, o seu organismo ele vai sempre te cobrar. Independente do seu comportamento, ele vai te cobrar. E se você faz isso, você é cobrado à noite e você vai falar aqui pra mim se isso não é verdade. Você tem uma fome tão grande, mas tão grande, que você não se aguenta e você come qualquer coisa que tiver pela frente. E você se enfia num chocolate, você se enfia num prato de comida, você se enfia num biscoito. Coisas mais rápidas são as coisas que as pessoas mais comem. Principalmente quem tem filho. Come biscoito, come chocolate, come bala, come qualquer coisa. E aí vem aquele arrependimento de novo. Por que eu comi isso? E aí se pune de novo e vive nesse ciclo. Então veja, a alimentação está totalmente desregulada. Você não tem uma rotina que te sustente. E aqui eu falo de um triângulo. O triângulo, ele as 3 pontas, uma depende da outra. Se eu tiro um pilar de um triângulo, ele já não é mais um triângulo. Então as 3 pontas, os 3 pilares, eles se completam. Então para você ter uma alimentação correta, uma alimentação que te traz sustentabilidade, você precisa de uma rotina. E uma rotina ela precisa de uma alimentação, porque você tem que se nutrir ao longo do seu dia. E aí entra o pilar final, que é o plano de ação. É o planejamento. O que você quer? Então, Lucas, eu quero vencer o pão. Eu quero ter autocontrole com o pão. Como que eu faço isso? Inclusive, é isso que eu ensino no meu treinamento. São os fundamentos. E esses 3 pilares, eles te ajudam a vencer o pão. E como que você vence o pão? Comendo pão. Só que comendo pão de forma consciente, você ao longo do seu dia, você vai comer o pão. Em vez de você comer 3 pães no momento, você vai comer um pão de manhã, à tarde e à noite. E você vai seguir essa rotina, você vai seguir diariamente. Eu vi aqui que uma pessoa, me desculpe, eu não lembro o seu nome, mas falou, o meu vício, a minha dificuldade é o açúcar. Né? Talvez essa dificuldade seja o quê? Adoçar as bebidas, o café, o suco com açúcar. E come muito açúcar. Então o que você vai fazer, né? Pegando esse meu método? Você vai chegar e vai ver quanto de açúcar você coloca. Quanto de açúcar você ingere? Quantas vezes ao dia você ingere? Eu estou ingerindo 5 vezes ao dia, né? Então vamos fazer uma rotina, vamos construir uma rotina que você comece a tirar esse açúcar. Então você vai tomar 5 vezes, a Miriam aí, Miriam, você
Você tem que começar a fazer isso. Quantas vezes você toma o açúcar? Quanto de açúcar? Você tem noção? Ah, uma colher. Quanto é uma colher? É uma colher cheia, rasa? Quantos gramas de açúcar tem essa colher? Isso é que você precisa fazer para você começar a se livrar, se libertar dessas coisas. Porque quando você tem uma necessidade de comer pão e você começa a comer pão todos os dias, só que de forma inteligente, de forma pensada, é o que eu chamo dentro do meu método, né? A parte da alimentação inteligente. Porque você está botando, você que está programando aquilo com um propósito. Então você está à frente do seu cérebro. Porque o seu cérebro ele fica assim, come um pão, o açúcar, o doce. Aí você chega e fala assim, ah é? Então vamos comer todos os dias, só que de forma inteligente. Em vez de comer 3 pães de uma vez, eu vou fracionar e vou comer todos os dias. Todos os dias eu como pão. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai se adaptar. Você já não vai sentir tanta necessidade de comer pão. Você já não vai ficar naquela ânsia de comer pão. Aí é que vem a sacada. Aí o que você vai fazer? Você vai diminuir o pão. Você vai começar a comer 2 pães. E você vai seguir também de novo comendo 2 pães ao dia. E aí você já não vai sentir tanta necessidade de comer 3 pães. Você só está comendo 2 porque você se adaptou. E aí você vai chegar e vai se adaptar novamente. E aí você vai chegar e vai tirar 1 pão. E você vai ficar só com 1 pão. Nisso, né, vamos botar que esse processo durou 30 dias. E o que você mudou na sua realidade? O pão, aquilo que mais te atormentava. Hoje você come 1 pão e você já emagreceu 3 quilos. Só deixando de comer. Na verdade não é só deixando de comer pão. Você emagreceu 3 quilos comendo pão. Só que hoje você conseguiu comer só 1 pão. Olha que legal. Cara, é fenomenal isso. É fenomenal isso. As pessoas ficam loucas quando eu falo emagreça comendo chocolate. Emagreça comendo pão. Como assim, Lucas? É isso. Porque você tem um comportamento que te sabota. E a gente tem que começar a lidar com esse comportamento. E é isso que eu ensino. Então, eu já te dei aqui 3 pílulas. Anotar os pensamentos que mais te sabotam. O que mais sabota você? É o açúcar? É o suco? É um pensamento de ficar beliscando? É o pensamento de que amanhã eu começo? Só hoje pode? Identificou o pensamento? Esse pensamento vai vir várias vezes. Você tem que começar a lidar com ele e falar, não, eu não vou fazer. Só hoje nada, eu já comecei, eu vou começar agora. Eu não sou fraca, eu sou forte, eu consigo. Eu vou começar a colocar em prática aquilo que o Lucas falou. Então, se eu tenho dificuldade de me exercitar, eu vou começar a caminhar 1 vez na semana. Só 1 vez, Lucas? Mas 1 vez dá resultado? Eu não me importo com o resultado. Eu me importo de você fazer. O resultado ele vai vir consequentemente. Você tem que fazer. Então, se você vai 1 vez por semana, toda semana, vai ser muito melhor do que você não ir. Então, algum resultado você vai ter. Não adianta você querer também ver um resultado de uma pessoa que está treinando, fazendo dieta, fazendo um monte de coisa. Foca em você. É você que tem que ter os comportamentos e você que tem que mudar de acordo com as suas condições. Então, o que você tem que fazer? Focar exclusivamente numa única coisa. Bota aqui pra mim qual é a sua maior dificuldade. A minha maior dificuldade é isso, isso, isso. Enquanto eu vou responder essa pergunta aqui da Maria. Eu uso adoçante, mas já ouvi falar que também não é bom. Você vai ouvir um monte de coisa. Você vai ouvir um monte de coisa. Né? Adoçante é um produto químico. Né? Mas é muito melhor que açúcar. Por que é muito melhor que açúcar? Porque não tem caloria. E aqui eu vou te dar um exemplo. Tá? Eu vou te dar um exemplo. As pessoas ficam loucas comigo quando eu falo isso. Principalmente os nutricionistas. Os nutricionistas que não estudam, eles ficam loucos. Eu vou pegar 2 exemplos, tá? Se você não sabe, refrigerante zero
né? Qualquer coisa que seja zero açúcar tem adoçante. E por que tem adoçante? Para adoçar, né? Para adoçar. Então, vou pegar um exemplo aqui do refrigerante. Então a gente vai ter a Coca-Cola normal e a Coca-Cola zero, né? Uma tem açúcar e a outra tem adoçante. Então aqui eu estou dando um exemplo do adoçante, tá? Você muda para a sua realidade. Então se você adoça o café, o suco com adoçante, né? E você está nessa transição de repente, você está na transição de tirar o açúcar, né? Ou então não utilizar o açúcar mesmo, porque você não consegue ainda, e você vai entender voltou, minha bateria voltou. Acho que voltou, me confirme aí se voltou. Joga o like aí. E aqui você vai entender o conceito do meu pensamento. Joga o like aí se voltou, está tudo certo. Para eu continuar só vou esperar vocês falarem aí se voltou ou não voltou. Minha bateria chiou aqui. Ixi, voltou, legal. Então vamos lá. Se você bebe 1 litro de Coca-Cola, né, por dia, você vai ter em torno aí de, eu vou chutar, tá? Mas vamos botar que você vai ter 800 calorias. 500 calorias, vamos botar 500, tá? 500 calorias. E tantos de açúcar, né? Porque a Coca-Cola tem açúcar. Só que a Coca Zero, ela não tem nada, ela não tem açúcar e não tem caloria. Beleza. Então, se todo dia você toma 1 litro de Coca-Cola, em 10 dias você vai estar tomando 10 litros, que o equivale, né? Aqui eu estou falando de uma forma, né, que eu não sei, eu não tenho de cabeça, mas você vai estar tomando aqui supostamente 5.000 calorias. Sei lá, 1 quilo de açúcar. Em 10 dias você está consumindo 1 quilo de açúcar. Porque a Coca-Cola normal tem açúcar. E a pessoa que toma Coca Zero, né, ela vai tomar 10 litros de Coca Zero, só que não vai ter caloria nenhuma. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto da questão do açúcar e das calorias, tá? Então, uma coisa é, se você toma algo que não tem caloria e que não tem açúcar, você não está ingerindo açúcar e caloria. Logo, você teoricamente não engorda, tá? Eu estou falando de caloria. Então esse é o primeiro conceito, tá? De que faz mal. Agora a gente entra na parte da saúde como um todo, né? Tudo que é industrializado faz mal. É claro que faz mal. Se é industrializado, veio da indústria, foi fabricado, né? O nosso corpo ele não foi construído para lidar com isso. Isso é da indústria. O nosso corpo ele foi programado, ele foi construído, ele foi, enfim, para lidar com as coisas naturais. Então tudo que é industrializado não vai fazer um bem, tá? Só que, como hoje eu falei no meu story sobre o amendoim. O amendoim ele tem um pouco ele é um pouco pró-inflamatório. E a pessoa ficou indignada, ficou meio surpresa, caramba, mas amendoim não faz mal, né? Eu vejo que você come todo dia. A mesma coisa do adoçante, caramba, mas adoçante não faz mal, eu vi isso. Cara, preste atenção numa coisa, você não fica só tomando adoçante o dia inteiro. A sua vida não é baseada no adoçante. A minha vida não é baseada no amendoim. Eu não como 5 quilos de amendoim por dia. Eu não tomo 1 vidro de adoçante por dia. Dentro da minha realidade, eu faço o quê? Eu bebo água, né? A quantidade de água que eu tenho que beber, eu hidrato o meu corpo, eu como bastante verduras, bastante legumes, eu tenho uma alimentação totalmente saudável, tá? Eu pratico exercício, sabe? Eu durmo bem. Isso aqui, olha quanta coisa eu faço que me traz benefícios, enquanto um adoçante, sei lá, eu boto 5 gotas de adoçante, às vezes eu bebo uma Coca Zero, será mesmo que isso vai, cara, interferir, né? É o grande conceito de que o adoçante é a ponta do iceberg, tudo que você faz que é benéfico é o que você não vê.
Entende? Quando você pega, mas isso aqui não faz mal, cara, você está olhando só a ponta do iceberg. Agora olha para baixo. Para baixo é tudo aquilo que você faz. Você faz essas coisas que são benéficas? Então para de ficar pensando se faz mal ou não faz. Entende? A pessoa que está num processo de desmame de açúcar, por exemplo, cara, melhor ela tomar adoçante do que ela tomar açúcar. Depois você começa a se adaptar a tirar o adoçante e está tudo certo. Você não vai morrer por isso, você não vai ficar com câncer por isso. Isso é a maior idiotice. Desculpa aqui o termo, mas isso mexe comigo porque isso é tão idiota. É ficar se preocupando com umas coisas tão, sabe? E existem pessoas profissionais que ficam, ai, cuidado, meu Deus. Cara, o que importa é o que você pensa, é o que você faz. É isso que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em falar não para os seus pensamentos sabotadores. Você tem que falar sim para aquilo que faz sentido. É isso que você tem que focar. Pessoal, vou abrir aqui para perguntas, tá? A gente já tá aí mais de 1 hora nessa live incrível. Cara, nem parece, né? Se você acha que foi rápida, coloca aqui. Eu nem vi a hora passar. Bota aí pra mim. Foi só eu que tive essa sensação? Caramba, já teve mais 1 hora de live. Caramba, que engraçado. Teve essa sensação também? Se tiver, fala aí pra mim. Lucas, falam que a tapioca engorda. Posso comer a tapioca com frango antes ou depois? Posso comer a tapioca com frango antes ou depois do treino. Você pode comer antes e depois. Tanto faz. Você pode comer ou antes ou depois. Você pode comer antes e depois. Tudo vai depender da quantidade que você come. Eu como tapioca 3 vezes por dia, por exemplo. Eu acabei de comer minha tapioca. Eu até coloquei nos stories a minha panqueca de tapioca com aveia. Tudo vai depender da quantidade que você come, né? Se a gente for falar do que engorda e do que não engorda, qualquer coisa que tenha caloria engorda, desde que você não coma muito, né? Tudo está na quantidade. Olha, a Patrícia falou que a minha maior dificuldade é vencer os primeiros 22 dias. Patrícia, talvez você esteja colocando coisas demais para você fazer nesses primeiros 22 dias. Talvez você esteja começando a fazer coisas que você talvez não faça com frequência, e isso está sendo muito sacrificante para você. E tá tudo bem, isso é muito comum, tá? Por exemplo, eu vejo pessoas, olha, agora eu vou começar a academia, eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou começar a dormir cedo, eu vou começar a fazer isso. Vai começar um monte de coisa, sendo que ela nunca fez isso. Você entende? Então se você fala assim pra mim, olha, a partir de hoje eu vou começar a ir à academia todos os dias, e você nem vai à academia todos os dias. E aí você vai falar, olha, agora eu vou deixar de comer isso, e você come isso todos os dias. Isso vai ser um sacrifício muito grande, você vai sofrer. Então não adianta você querer fazer um monte de coisa, você vai desistir. E aí é o que eu falo, né? As pessoas falam assim, dieta, a caminhada, a dieta que me emagreceu, eu consegui. Por que as pessoas não conseguem? Por que a Patrícia, por exemplo, tem grande dificuldade de passar dos 22 dias? Se ela está fazendo dieta, se ela está fazendo atividade. Por quê? Porque não é isso que emagrece. É o quanto você consegue manter aquilo. É a sua consistência. Então eu garanto que você vai conseguir emagrecer muito mais se você fizer uma caminhada e começar só a tirar, coisa que eu estou fazendo agora. Eu vim de férias, né, alimentar, eu estava de férias, eu me dei férias, olha, eu vou comer o que eu quero a hora que eu quero, acabou. Por 2 meses. E o que eu estou fazendo? Aquilo que eu ensino. Eu comecei um ano falando, olha, agora eu vou tirar tudo aquilo que é de besteira, de doce, que não, sabe? E vou começar a comer coisas saudáveis, e a ponto. Eu como arroz, eu como feijão, eu como tapioca, eu como queijo, eu como um monte de coisa. E eu tô deixando levar. Cara, tá super tranquilo. Eu não tô com vontade de comer doce, eu não tô com vontade de comer pizza, eu não tô com vontade de comer hambúrguer, eu não tô com vontade de comer nada. Eu só tenho vontade de comer as minhas refeições. Né? Pra quem me segue, o meu xodó é a minha fruta com mel e amendoim e a minha panqueca de tapioca com aveia. Eu fico esperando essa hora chegar.
Mas por quê? Porque eu estou tranquilo, eu estou deixando levar. Não está sendo sacrificante e não tem que ser sacrificante. E a cada hora você vai se adaptando e vai se tornando mais fácil. E quando se torna mais fácil é porque você pode avançar. Então a dica que eu dou para você, Patrícia, começa com uma única coisa. Ou exercício, ou alimentação, ou uma rotina, né, de horário para acordar, de horário para dormir. Foca em uma única coisa. Cria uma meta, né, de 30 dias. Olha, durante 30 dias eu vou focar só na atividade física. E vai avançando aos poucos. Vai se permitindo, né, aos poucos. Não vai sede ao pote não, que você não vai aguentar. Daniele falou, eu como de tudo. Eu larguei fritura, eu danço, eu faço... Aí, foi você, Daniele, que estava aqui ontem, né? Pois é, você entendeu como que se faz. Você virou a chave e hoje você tem uma rotina e você não se priva. Como que é a sua panqueca de tapioca com aveia? Olha, como eu falei, eu não estou pesando, tá? Eu boto no olhômetro, mas é ovo, tapioca e aveia, né? Mistura e bota na frigideira. É simples. Durante o dia não sinto fome, à noite é uma fome incontrolável. Cristiano, eu vou gravar, vou fazer um Reels, né? Eu acho que eu até fiz um Reels com a de aveia. Eu vou fazer um Reels e vou postar amanhã, tá? Fica ligado aí no meu feed que amanhã eu posto. Olha, a Emily, a Luísa, né? Luísa falou, durante o dia não sinto fome, à noite é uma fome incontrolável. Pois é. E geralmente o que as pessoas fazem? Não come durante a manhã porque não tem fome. A questão é, você não tem fome por alguns motivos. E talvez você esteja se adaptou a essa condição de não comer, não tem fome, mas em algum momento você vai ter fome. E você se priva, e quando você tem fome, essa fome vem em dobro. Então o que você tem que fazer? Rotina alimentar. Mesmo que você não tenha fome, mantenha-se se alimentando. Mantenha se alimentando, né? E aí você vai ver que a sua fome ela vai ficar mais estabilizada. Tá bom? Cuidado com isso. Não é porque você não tem fome que você não tem que comer. Você precisa equilibrar. Talvez você não tenha uma rotina, eu não sei. Mas cuidado com isso. Por bom é fazer o exercício que você mais gostaria, né? É difícil falar que é, porque se você não gosta de nada? Aí você vai falar assim, mas eu não vou fazer, né? Cuidado, né? Cuidado. É bom você escolher aquilo que você tem mais prazer em fazer, né? Porque isso sustenta, isso te traz consistência, né? Mas existe uma coisa, existe aquelas pessoas que não gostam de nada, só que a questão é, não é que elas não gostam de nada, é que elas estão muito confortáveis. E todas as atividades vai gerar um certo desconforto, seja a exposição, seja a dor, né, a dor de fazer um exercício, seja vencer a preguiça. Então não é porque que ela não gosta, é porque tem alguma coisa que gera um desconforto muito grande. Por exemplo, tem gente que não gosta de academia. Por quê? Porque sente desconforto em estar ali. O que as pessoas vão achar de mim? Né? Eu estou muito gorda. Tá doido, eu vou estar lá na academia, eu vou ser a única gorda da academia. Eu já vi várias vezes isso. E cria um impasse de ir para academia por conta dos pensamentos sabotadores. Eu não gosto de fazer isso não. Caramba, eu sinto muita dor. Ai meu Deus, eu queria uma coisa mais fácil. Entende? Não é que não gosta, é porque existem bloqueios e você precisa desbloquear isso. Entende? É importante, não tem jeito. O que você acha do jejum intermitente? Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu acho super válido, né? Agora, você tem que ver se serve para você. Se servir para você, maravilha, né? Se não servir, não funciona. Ovo frito faz mal, eu faço ovo mexido, ovo frito não faz mal não. Isso aí é balela aí do pessoal que fica falando que o adoçante é ruim, aí fala que o ovo frito faz mal. Faz mal se você colocar um copo de óleo. Imagina, esse copo todo aqui de óleo, aí você vai fritar um ovo com isso aqui tudo de óleo. Aí vai fazer mal. Agora, se você pegar um tiquinho de nada que nem cabe aqui, não vai fazer não. Aí, ó. Olha o que a Luísa falou. Eu não gostava de treinar. Hoje virou meu lazer.
Aí, para mim a musculação é uma terapia. A atividade física é uma terapia. A atividade física, ela te gera reações químicas igual de uma droga, né? É a sensação do bem-estar, né? A endorfina. Então, é uma terapia. Então é importante. Pessoal, bom, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Eu espero que você que entrou hoje, né, novo aqui, tenha gostado. Amanhã tem mais, tá? Amanhã vai ser um tema incrível. Eu vou soltar, vai ser surpresa. A gente vai nessa live, nessa semana de live até quinta-feira. Quinta-feira é grande Masterclass. Então, se você... Eu não sei se você já se inscreveu na Masterclass, eu acredito que sim. Mas se você não se inscreveu, se inscreva. Tá lá na minha bio o link. Quinta-feira o bicho vai pegar e eu juro pra você que vai ser algo incrível. Não perca esse dia. Não bota na sua agenda. Anota, bota aí já um despertador pro dia 14 às 8h37. Você não pode perder. Sério, não pode perder, que vai ser uma coisa que você nunca viu aqui no Instagram. Eu tenho certeza, eu tô te garantindo isso. E aí já chama aquela amiga, já chama aquele amigo que quer emagrecer. O cara fala, ó, assisti a live desse cara aqui e faz sentido aquilo que ele tá falando. Se quiser, manda o Instagram, fala para assistir a live, porque vai ser uma live e eu quero que você me ajude a ajudar outras pessoas. Então, quanto mais gente você puder chamar, eu vou te agradecer, tá? É só a oportunidade de a pessoa me ouvir, como você me ouviu hoje, né? E você, por algum motivo, gostou da live. Porque eu trago coisas que eu tenho certeza que outras pessoas não trazem, não falam. As pessoas falam muito de adoçante faz mal, né? Ovo frito faz mal. Só que elas não falam de verdade aquilo que você tem que mudar. Que são seus pensamentos, são seus comportamentos. Pensar em ser uma pessoa melhor, pensar em mudar todos aqueles comportamentos que não fazem sentido para o objetivo que você quer. Então, é isso. Amanhã eu tô aqui às 8h37. Eu espero você, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Fiquem com Deus. Muito obrigado e uma boa noite.